Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Hoje uma aula um tanto diferente, tá? Onde eu vou dar meu parecer sobre o fato ocorrente, né? Que foi a questão das eleições para presidente, focar só nas eleições para presidente. E a cerimônia, né? Onde o decoro, o protocolo determina que o presidente eleito recebesse a faixa das mãos do presidente que estava passando ali, né? O cargo. E isso não ocorreu. Não sei explicar se foi um ato de covardia do Bolsonaro ou se foi um ato de protesto. Eu não tenho como afirmar isso. Mas o meu parecer é em base do que eu acredito, né? Quem me conhece, quem segue o canal, sabe a natureza e a proposta. É um tanto complexo, mas não é uma questão que eu fique em cima do muro. Porque da mesma forma que eu não apoio o sistema político da forma que ele é articulado, eu também não concordo com a forma como as coisas são feitas, tá? Por conta do princípio democrático, da sua teoria, né? Já que na prática ela não funciona como a teoria determinava o princípio romano de democracia. E por todas as coisas que acontecem dentro de Brasília entre os formadores de opinião. Porque por mais que se diga que vivemos uma democracia, mas o primeiro ponto é que não existe democracia num país em que você é obrigado a votar, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que eles chamam de democracia, um direito conquistado no advento da ditadura militar, né? Ali a gente está falando sobre os movimentos da Direta Já, a Constituinte de 88 e etc. Mas ficou só ali. Então o que eles ditam como um ato democrático é o seu direito de escolher um representante. Só que esse representante, quando ele assume a presidência, na verdade ele não te representa em nada. Ou se lhe representa em 30% de sua capacidade. Então você ajuda com a sua opinião a eleger um presidente, mas quando você vai cobrar seus direitos e vai fazer suas reivindicações, suas reivindicações elas não são atendidas porque não está na lei. O princípio romano dizia que a população ela tinha que estar participante e cooperante com as elaborações das leis. Mas quem está lá, agora eu digo o legislativo, né, que são os senadores e os deputados, não tem ninguém ali do povo. São juristas, são empreiteiros, são latifundiários, donos de comércio, são acionistas que estão ali para lutar pelos interesses deles. Jamais os detentores do poder econômico, aqueles que tenham o capital de produção, vão fazer leis que favoreçam a população, tá? Então, me aborrece quando chega a época de eleição, que tá lá as campanhas, vá às urnas, exerça seu direito. Não é um direito, é uma obrigação. Você é obrigado. Se você não for votar, você é punido, você sofre sanções, tá? Então o que existe ali é uma obrigação. Pegar um direito conquistado no final dos anos 80 e o transformaram numa obrigação. E aí você escolhe um candidato que no fundo ele não vai lhe representar em nada, tá? Não é justo para mim
um deputado ganhar 34 mil fora as regalias e você, trabalhador, ter que sustentar você e sua família com um salário de R$ 1.200. Então, para mim, não é justo. Não é justo para mim, num país dito como democrático, um preso custar para o Estado mais de R$ 2.000 e o seu salário mínimo, como trabalhador, honesto, idôneo, ser R$ 1.200. Não faz sentido para mim. Então, quando chega a época de campanha eleitoral, não tem ninguém ali para ganhar uma eleição, para brigar pelos seus direitos, base trabalhadora, pai de família, mãe de família, estudante. O que estão ali é uma briga por privilégios, e que não são poucos. E privilégios esses bancados por nós, trabalhadores, com os nossos impostos. A lógica dos impostos era eles serem revertidos em serviços, saúde, educação, segurança, infraestrutura. Mas não, a polícia ela só existe para defender a propriedade particular, e principalmente a propriedade particular dos formadores de opinião, daqueles que detêm o capital de investimento, o patronado, tá? Então, é por esses e outros motivos que eu não concordo com o nosso sistema político. Então, por isso eu não concordo com as pessoas que estão lá ditando o futuro do nosso país, tá? Foi uma festa muito interessante, a posse do presidente foi um momento histórico. O povo, né? O povo entregando a faixa para aqueles que eles escolheram. O ato de protesto ou de covardia do Bolsonaro, infelizmente ele perdeu uma grande oportunidade de se redimir com a nação. E tudo bem, votaram no Lula por um saudosismo de 2002, pelos benefícios que ele trouxe, benefícios dentro de um contexto histórico da época. Quando o Lula assume em 2002 é uma época de arroxo salarial, hoje o contexto é muito diferente e eu estou até muito curioso para saber como é que ele vai conseguir trabalhar, sendo que o Bolsonaro ele fez um monte de irresponsabilidades, além de usar a própria máquina pública na campanha contra o seu adversário. Então, gente, é uma situação que eu não tenho como brigar sozinho, tá? Quando eu vejo eleição, parece mais briga de torcida de futebol. As pessoas não sabem nem pelo que é que estão reivindicando, não sabem nem de fato quais são os seus direitos, tá? Seus direitos de reivindicação, por exemplo. Dificilmente você vai ver um cidadão brasileiro de faixa etária humilde que conheça pelo menos 5 direitos que a Constituição lhe garante. Ele não conhece. E aí fica muito complicado exigir alguma coisa. Parece que época de eleição é dia de oba-oba, é motivo de cachaçaiada. O cara pede dispensa no emprego. Porque eu vou votar, eu voto no interior. Isso ali é só pretexto. É só um dia de folga a mais que ele quer. Tá errado? Não sei se tá errado. Mas é uma vantagem que ele tem, então. E aí eu já faço uma ressalva e abro um parênteses. Qual é o melhor sistema sociopolítico para o Brasil? Seria o comunismo? Seria o socialismo? Uma volta do feudalismo? Eu não sou um apologista de sistemas que já foram aplicados e que provou-se errados, equivocados. Tem uma coisa que eu falo muito da história do Brasil, é que havia aqui um comunismo primitivo, né, entre os nativos, e aí veio para cá como uma colônia, fomos explorados, e aí de repente conhecemos um império, né, um império esse copiado e adaptado, e desse império nós conhecemos a independência, uma independência forjada pela maçonaria, né,
e dessa independência nós viramos uma ditadura, e da ditadura nós caímos numa democracia. Então foi uma independência forjada pela maçonaria, uma república que era toda positivista e uma democracia que foi um mal entendido. Então é muito chato ficar debatendo candidato A, candidato B. Não importa quem assuma a cadeira. Quem assumir a cadeira da presidência vai ter que cumprir a cartilha do Senado e do plenário. Se o presidente tivesse autonomia, da nossa história recente, Dilma teria terminado o mandato dela, mas não deixaram, porque ela estava jogando contra o poder legislativo. Então, escolher um presidente achando que ele pode até fazer 30%, mas os outros 70% ele não vai fazer. Então serão mais 4 anos de um candidato que vai viver de regalia. Ah, professor, então qual é a solução para isso? A solução para isso é a população se esclarecer. O que o Brasil precisa é de uma revolução aos moldes do que foi a Revolução Francesa, quando a população entender que é ela que financia toda a regalia dos políticos e você vive em algo muito próximo da miséria, onde você trabalha a vida toda, você perde toda a sua juventude num trabalho, você fica doente trabalhando, dificilmente, a duras penas, a muito custo, você vai aqui adquirir a sua casa própria, você vai adquirir um automóvel. Isso quando, né? Isso quando? E quando se aposentar, já lá farto de dias, sem o seu vigor da juventude, e vai viver de esmola, sendo que você trabalhou a vida inteira para se aposentar e essa aposentadoria não paga nem seus remédios, porque você passou a sua vida inteira trabalhando para sustentar deputado, senador, presidente, vereador, prefeito, e você, pai de família da periferia, não tem segurança, não tem saúde digna, sistema de saúde, né, que lhe acolha. O SUS ele funciona, mas num estado de extrema urgência. Se você for para as regulações, se você for fazer um preventivo, é humilhante. Agora, se você chegar lá na beira da morte, com certeza você vai ser atendido. Porque eu já tive algumas experiências com essas situações de urgência e o SUS ele funciona muito bem. O problema é a prevenção. Mas aí é um outro assunto. Você não tem um ensino de qualidade para o seu filho, por quê? Porque o ensino público está sucateado, o professor ele não é valorizado, né? Ele investiu uma grana preta com faculdade e não que, enfim. E quando ele vai exercer a sua função, que ele investiu para isso, ele não é reconhecido monetariamente, ele não tem segurança para dar aula, porque o ambiente social que era para ser o mais seguro do mundo, que é a escola, infelizmente o professor corre risco de vida dentro de uma sala de aula. Por quê? Porque o crime organizado entrou dentro das escolas públicas. Mas, de 2 em 2 anos, você vai às urnas porque você é obrigado a votar num cara que vai viver de regalia. Nós, pelas minhas contas, nós já sustentamos Collor, Fernando Henrique, o Lula voltou, né? Então esse sai da conta, Itamar Franco, José Sarney, Dilma Rousseff, Michel Temer. Nós, trabalhadores, além de toda a pouca vergonha que acontece em Brasília, de regalias, a gente ainda sustentamos 6 ex-presidentes. Tá bom para você? É para mim ficar feliz de 2 em 2 anos? Sendo que eu sou coagido, sou obrigado a ir às urnas escolher um cara que não me representa. Da mesma forma que o Bolsonaro não me representava e não me representa,
o Lula também pouco faz por mim. O problema é o candidato? Não. O problema é o sistema. O sistema, ele vive em prol do sistema. Os formadores de opinião do sistema vão fazer leis que defendam o interesse deles. E para nós, é polícia, é desemprego, é má qualidade no ensino, é má qualidade na saúde, é insegurança, é inconstância e tantas outras instâncias mais. Eu acredito que com daqui a uns 50 anos, quem sabe, né, a próxima geração, essa geração TikTok, essa geração altamente conectada, essa geração que está vindo aí que é imediatista, que pouca importância dá ao trabalho e vive de patrocínio, possa ser que eles encontrem uma solução para os sistemas sociopolíticos do mundo afora. Isso não é um problema só do Brasil, não. Tem coisa muito pior acontecendo aí fora. Principalmente em países emergentes. Tem muito país na África aí que a população vive em guerra civil até hoje. E, detalhe, o Brasil está muito próximo de uma guerra civil. Isso ainda só não aconteceu porque o crime organizado está pouco se lixando para o que acontece em Brasília no meio político, tá? Gente, então essa foi nossa videoaula de hoje, uma videoaula um tanto diferente, são pouquíssimas as vezes que eu já gravei vídeo aqui pro canal nesse formato, mas se você gostou, deixe seu comentário, suas opiniões, vamos abrir aí um debate, né? O sistema de ensino Monte Carlo ele também tem esse caráter, né, de debater opiniões, agora de uma forma bem esclarecida e respeitosa, tá? Se for interessante para você, considere se tornar inscrito do canal. Compartilhe, que eu acredito que a única solução para o nosso país, para a população, de certa forma, é o esclarecimento. Porque quando eu falo muito que o Brasil precisa de uma revolução aos moldes da Revolução Francesa, foi justamente isso. Quando a população, aquele que vivia no feudo, ele entendeu que era ele, o servo, aquele que trabalhava a vida toda dentro de uma terra que nunca seria sua, quando ele entendeu que era ele que bancava toda a regalia do clero e da nobreza, ele se muniu de pau, pedra, foice e facão e foi para cima da elite mesmo, meu irmão. Não quis saber não. A Revolução Francesa ela foi cunhada a sangue e suor. Mas até isso acontecer no Brasil tá difícil. Uma boa noite a todos e até uma próxima.